conexão tem que ser com a democracia, com a defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. E urgente é defender quem mais precisa. O doente, o desabrigado, quem tem fome, quem não tem educação e saúde de qualidade, os idosos e crianças, quem está sem trabalho e, especialmente, defender as vítimas do crime e da violência. Põe a mão na cabeça! Pode lançar a gente na cobertura, o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. É preciso coragem para enxergar o que muita gente não vê. E a coragem é a virtude que antecede a todas as outras. No ar, o Advocacia em Conexão. Hoje falaremos sobre as decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que têm estabelecido balizes de atuação operacional para as polícias militares. Qual é o reflexo? Qual é o resultado prático dessas decisões? A ver, a decisão também do ministro Edson Fachin, que determinou ao Estado do Rio de Janeiro que preste contas ao Supremo Tribunal Federal e apresente um plano emergencial de segurança pública a fim de reduzir a letalidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro quando da sua atuação operacional. Nós falaremos também sobre a decisão do ministro Rogério Schetti, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu também balizes de atuação para a Polícia Militar no que toca às medidas de busca pessoal, estabelecendo aí critérios objetivos com circunstâncias e indícios que justifiquem a fundada suspeita para essa busca pessoal. Nós vamos falar também no nosso programa agora sobre as recentes alterações no Estatuto da Advocacia, especialmente aquelas que foram publicadas na Lei 14.365, que entrou em vigor agora, no dia 2 de junho de 2022. E para falarmos sobre esses assuntos, eu tenho o prazer de anunciar a presença dos nossos convidados especiais hoje aqui no programa, o doutor Alceu José Marques Torres, advogado, ele que foi o chefe do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais e também a presença dessa ilustre convidada, essa instituição que é patrimônio dos brasileiros, é patrimônio do povo mineiro, possui mais de 200 anos de existência, aliás, completou agora 247 anos. Eu quero também anunciar a presença da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, hoje aqui representada pelo coronel Gilmar Luciano Santos, que é o diretor de comunicação e de imprensa da Polícia Militar. Doutor Alceu, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, Robson, coronel Gilmar. É uma oportunidade, né, muito interessante em razão dessas questões que foram levantadas e para a gente tentar também contar um pouquinho da história, né, desses avanços constitucionais. Coronel Gilmar, muito obrigado pela presença. Eu quero aproveitar e deixar aqui os cumprimentos ao nosso comando-geral da corporação, pela presença do senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Um bom dia. Bom dia, minha cordial continência ao senhor, a todos os nossos telespectadores. Primeiramente, doutor Robson, doutor Alceu, agradecer a gentileza de ter convidado a Polícia Militar de Minas Gerais, e eu falo aqui em nome da corporação, em nome do excelentíssimo senhor Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, nosso comandante-geral, e agradecer mais uma vez pela lembrança. Esse ano fizemos 247 anos, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo o povo mineiro. Muito bem. Coronel Gilmar, doutor Alceu, a questão que eu trago logo de início para o nosso debate, a nossa conversa, é justamente essas decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo que vem estabelecendo diretrizes, balizes de atuação operacional das polícias. E falar de polícias num contexto hoje tem sido difícil, especialmente sobre essas imagens que a gente viu agora recente
da polícia numa atuação desastrosa da Polícia Rodoviária Federal. E a questão que eu coloco aqui de saída, é possível nós termos uma polícia militar exercendo o seu papel constitucional de preservação da ordem pública, de combate à criminalidade, através do policiamento ostensivo, fardado, mas, sobretudo, sendo aquela polícia que exista para servir e proteger o cidadão, e assim agindo de acordo com essas balizes que o STJ e o Supremo Tribunal têm estabelecido, ou seja, de respeito às garantias e os direitos fundamentais. É esse o ponto de início da nossa prosa. Eu gostaria de começar ouvindo o senhor Coronel PM Gilmar Luciano Santos, por favor. Doutor Robson, primeiramente, mais uma vez, agradecer o tema extremamente importante, né, doutor Alceu, para a gente debater. Importante que o nosso telespectador, você que está assistindo aqui, entenda que o nosso debate é um debate rico e nós estamos discutindo aqui epistemologia, nós estamos discutindo aqui legislação, mas principalmente o Estado Democrático de Direito. Relembrando que o Brasil passou por fases de evolução social, política e jurídica, de Brasil colônia para Brasil Império, Brasil República, e hoje estamos no Brasil Estado Democrático de Direito, a partir da Magna Carta de 88. Eu, obviamente, estou representando a instituição, só posso falar nos limites do que a Polícia Militar de Minas Gerais, eu preciso ser muito ético, trabalha, e a nossa filosofia. Então, a nossa filosofia ela é toda assentada no Estado Democrático de Direito. Somos uma polícia de Estado. Como uma polícia de Estado, o nosso balizador, doutor Robson, e você que está nos assistindo, é a Magna Carta de 88. E ela traz princípios e garantias extremamente importantes, como cláusula pétrea no artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer, se não for em virtude de lei. E quando nós falamos de uma abordagem policial, quando nós falamos do sistema jurídico, lá está claro, como cláusula pétrea no artigo 5º, inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime propriamente militar definido em lei. Nós, policiais militares, policiais penais, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, nós devemos agir no estrito cumprimento do seu dever legal, naquilo que a lei determina. E o Código de Processo Penal comum hoje, ele traz alguns balizadores que não são exaustivos, são exemplificativos de circunstâncias jurídicas que fundamentam a abordagem policial. E a abordagem policial, ela tem pelo pressuposto, primeiro, checar uma situação imediata. O que é uma situação imediata? Aqueles requisitos do artigo 240 e 44 que vão legitimar tanto a entrada numa busca, para fazer uma busca domiciliar, quanto uma busca pessoal. Estando em flagrante delito, não precisa de mandato para efetuar uma busca pessoal. E aquelas circunstâncias, estando a pessoa com circunstâncias que presumo estar ela, com instrumentos de crime, na posse de drogas, e todos que estão ali, não vou ficar querendo dar uma aula aqui de processo penal, mas o importante é o cidadão, quem estiver nos assistindo agora, entender que, estando em flagrante delito do artigo 302 do Código de Processo Penal Comum, e não são todas as circunstâncias do flagrante delito, lá tem 4 circunstâncias. Eu só estou falando do inciso 1 e 2 do 302, que traz para nós o chamado flagrante delito indubitável. É aquele no qual a autoridade está vendo o delito acontecer ou ele está acabando de acontecer. E o 303, ele é claro, nos delitos onde haja uma permanência desse flagrante, é o chamado flagrante permanente, nós, autoridades policiais, devemos efetuar flagrantes. Então, para ser bem pragmático aqui, o policial militar, o policial penal, o policial rodoviário federal, ele está vendo a droga agora ali, ou ele está vendo a arma, uma pessoa dando uma facada dentro da casa do outro, ele não precisa de uma ordem judicial. Ele tem o munus, o dever de entrar lá e efetuar a prisão. É o que fala o 301. Qualquer pessoa do povo poderá, doutor Alceu, e as autoridades deverão efetuar a prisão em flagrante. Então, doutor Robson, se o policial militar, agora eu vou direcionar o policial militar, ele estiver vendo o flagrante, indubitável, alguns doutrinadores mais cartesianos antigos vão falar o flagrante próprio e impróprio. Eu prefiro, no meu livro, eu coloquei o flagrante indubitável. No meu livro eu coloco o flagrante indubitável e o flagrante temerário. Indubitável, ele não tem dúvida. Está praticando a infração penal, acabou de praticá-la. O temerário, ele é perseguido logo após com o instrumento presuma ser ele, então, flagrante temerário. No flagrante indubitável, se a autoridade policial não efetuar a prisão, ele vai estar cometendo o crime de prevaricação. No caso de nós, militares, o doutor Alceu foi o chefe do Ministério Público que faz o controle externo da atividade policial militar, eu, enquanto uma autoridade militar, se eu não efetuar aquela prisão em flagrante,
eu poderei responder pelo crime militar impróprio de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal Militar. Então, a lei me obriga, doutor. Então, nós, policiais militares, o doutor Robson, nós ficamos no fio de uma navalha. De um lado, uma legislação que me obriga a efetuar uma abordagem para se fazer. Não tem como, doutor Alceu e meu querido telespectador, o policial militar fazer uma prisão se não for através de uma abordagem. Não tem como. Não tem como eu chegar até a pessoa que vai receber a voz de prisão em virtude de um mandado se eu não efetuar a abordagem. Logo, eu fico no fio da navalha. Se eu cumpro uma norma constitucional, automaticamente eu não posso ser responsabilizado por violação de uma lei processual. Onde que eu estou querendo chegar? Que muitas questões na ponta da linha, elas precisam sim, hoje, 2022, serem discutidas, e por isso que é a riqueza de se discutir o entendimento dos tribunais para trazer para nós, que estamos na ponta da linha, uma coisa que chama segurança jurídica. O policial militar, doutor Alceu, doutor Robson, ele não pode ir com insegurança jurídica para a rua. Nós não podemos ter dúvida. O policial militar ele decide assim. Eu não posso ter dúvida se eu estou diante de um flagrante. Eu não posso ter dúvida quais são as circunstâncias que me tutelam ou não. Por quê? Hoje tem a novíssima lei 13869 de 2019, que entrou em vigor em 2020, teve uma vacate de 120 dias, que é a nova lei de abuso de autoridade. Se eu efetuar uma busca ou uma abordagem policial fora dos padrões cartesianos, e cartesianos são os legais, os juridicamente reconhecidos, o policial militar comete abuso de autoridade. No artigo 22 fala, entrar numa casa sem a devida observância das normas. E o policial militar ainda tem um plus. Eu tenho o Código Penal Militar, que traz o artigo 226, que é a violação de domicílio como crime militar impróprio, e agora o artigo 22 da 13869, que é entrada na casa fora dos horários previstos, que hoje, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, é entre 5 da manhã e 21 horas, mas para efetuar uma prisão, cumprimento de mandado de prisão, sem autorização do morador, é do nascer ao pôr do sol. Isso, doutor Robson, doutor Alceu, tem que ficar muito claro para o policial militar. E, só para não ficar muito filosófica a minha fala, quando vem uma decisão do STJ, ela acende uma discussão jurídica importante para nós. Por quê? Porque se a sociedade está discutindo e se essa questão jurídica chegou até uma instância superior, que é o STJ, e só tem mais uma, que é o STF, enquanto guardião da Constituição, significa que nós aqui, os atores do direito penal, os senhores, como promotores dessa modificação, porque é o advogado que faz efetivamente, é o Ministério Público como cursus legis que faz essa questão, nós precisamos, então, hoje discutir, entender que o direito ele é mutável no tempo e no espaço, ele não é estanque, ele precisa se adaptar à realidade da sociedade, e essa realidade ela é modificada através do chamado check and balances pelo Poder Legislativo, que, no caso, quem legisla direito processual é o Congresso Nacional. Então, doutor Alceu, doutor Robson, se a sociedade brasileira, através dos nossos representantes no Congresso Nacional, entender que essa legislação, que ela é datada da década de 40, é o Decreto 3.689 de 1940, que remonta, inclusive, de um período de guerra, ele precisa ser adaptado, nós entendemos que sim, precisamos participar dessa mudança. Porém, é preciso trazer para o policial que está lá na ponta da linha, independente se é um policial penal, um policial rodoviário federal, um policial militar, um policial civil, um policial federal, que são os nossos representantes hoje no artigo 144. Nós precisamos ter uma segurança jurídica. E quando eu falo segurança jurídica, é, no mínimo, no momento, uma súmula vinculante. Porque a partir do momento que ela vincula o comportamento do policial militar, eu sei que na ponta da linha, se eu errar, não é por falta de uma norma me orientando. O que não pode é o policial militar. Na ânsia de defender a sociedade, e nós fazemos o sacrifício, doutor Robson, de defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida, nós chamamos isso de segunda pele, lançamos, inclusive, o senhor viu lá, né, o senhor recebeu, inclusive, no escritório do senhor a camisa do Segunda Pele, nós prestamos um juramento, doutor Alceu, de defender essa sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Mas para que nós possamos doar a nossa vida, eu preciso saber como que a sociedade entende que é legítima a minha ação. Então esse é o nosso entendimento. Nós entendemos sim, é uma discussão frutífera, importante, num momento importante de se discutir isso no Brasil, porque é um momento hoje. A Constituição ela é de 5 de outubro de 1988, nós estamos em 2022. Então essa Constituição ela já está madura para influenciar as demais legislações. Lembrando que o Código de Processo Penal Comum e o militar é de 69, o processo comum
ele é da década de 40, então realmente é uma discussão importante, mas mais uma vez, precisamos sim trazer uma segurança jurídica para o policial militar. Isso eu falo sem querer ser muito extenso, mas da questão aí de letalidade. Eu queria fazer uma propaganda da Polícia Militar de Minas Gerais, e aí a propaganda não é minha. O senhor viu lá, é do Anuário de Segurança Pública, o dado do Dr. Alceu Souza, que foi aí o chefe do Ministério Público, e Ministério Público, importante dizer, um órgão extremamente importante previsto no artigo 127 da Constituição Federal, ele é o fiscal da atividade externa da Polícia Militar. E hoje, Minas Gerais é o estado com a menor taxa de letalidade em ação policial do Brasil. Aproveitando então, comandante, quanto é a cada 100 mil habitantes, você sabe dizer qual que é a taxa de homicídios hoje? Para padrão internacional, a taxa deve ficar abaixo de 10%. Nós estamos com a taxa de 9,3%. Lógico, essa taxa, todo dia, à medida que as ocorrências acontecem, elas vão migrando. A metodologia, ela difere também. Eu entendo, que essa taxa deveria ser analisada a partir do trânsito em julgado de uma sentença, onde analisa a circunstância. Porque nós falamos de letalidade, o criminoso que atirou no policial militar, como foi o caso dos policiais rodoviários federais, que foram brutalmente assassinados por um andarilho portador de uma deficiência mental. Mas quando eu falo uma taxa de letalidade, aqueles policiais foram vítimas. Então eles entraram na taxa de homicídio. Nós vamos voltar a falar sobre isso já já. Ok? Então, para mim, a taxa deveria ser analisada a partir do momento que eu tenho uma sentença transitada. Porque se reconheceu da ação policial uma excludente de antijuridicidade, não houve crime, porque o Código fala não há crime quando. Então, houve um óbito, mas não houve o homicídio. Doutor Alceu, o STJ foi muito claro na decisão que ele proferiu estabelecendo essas balizas. Para aquelas medidas de busca pessoal a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal, o policial agora não basta a ele a mera fundada suspeita. Ele tem que se valer de circunstâncias objetivas, de indícios que realmente demonstrem que ele está diante de uma situação onde o cidadão possui um corpo de delito para que possa, então, fazer a busca pessoal sem o mandado. O Ministério Público, o senhor foi chefe do Ministério Público aqui de Minas Gerais, por um grande período, um promotor bastante experimentado para com os fatos da vida, do processo, do exercício de fiscalização externa da atividade policial. Qual que é a análise que o senhor faz a respeito desses precedentes, dessa nova era, especialmente sobre o que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro e dessa decisão do Supremo Tribunal Federal agora? O Ministério Público, aqui de Minas, e das outras unidades da Federação, tem condições hoje, está preparado para exercer o controle externo da atividade policial quando as corporações atuam fora do princípio da legalidade? Em Minas Gerais, evidentemente que sim. A relação Ministério Público de Minas Gerais e Polícia Militar de Minas Gerais, ela é uma relação, historicamente, de harmonia e de parcerias, né? Inclusive, trabalhamos juntos. Eu falo trabalhamos porque a gente é vitalício também, né? Fica envolvido com a instituição. Agora, eu vou me permitir, talvez aqui pela idade, né? De trazer uma contribuição para essa discussão histórica, né? E o Coronel Gilmar foi muito feliz quando ele trouxe o marco da Constituição de 88. E eu vivenciei isso muito de perto, Robson, Coronel, porque eu entrei no Ministério Público em 87. Eu era promotor do interior ali na região de Ipatinga e Valadares, quando a Constituição veio em 88, e ela veio num momento, assim, dando uma resposta, e vamos falar bem francamente, a um período de exceção da nossa democracia, né? Onde alguns direitos fundamentais ou direitos humanos eles foram colocados em segundo plano. E a Constituição, o Coronel foi perfeito. No artigo 5º, ela vem meio, eu vou usar uma expressão um pouco mais popular, né? Ela veio dando uma resposta ao que a população queria dos anos de ditadura militar que o Brasil vinha vivendo. E desde aquele momento, aí eu quero dar um testemunho meu, pessoal, que eu participei com relação às polícias na época, vou até citar aqui, a título de curiosidade, lá no 14º Batalhão e no 6º, Ipatinga e Valadares, eu participei direto, palestras e tal.
falando das novidades que viriam, né? E eu vejo aqui o coronel, depois da Constituição, o policial foi obrigado a usar o nome na farda, que até então não existia essa obrigação. O policial, a polícia judiciária, a polícia civil, por exemplo, até antes da Constituição, ela podia expedir um auto de busca e apreensão, de busca domiciliar, e isso ficou sujeito aos juízes de direito. A autoridade policial não podia mais fazer esse tipo de abordagem. Acabou-se, naquela época, a prisão para averiguação, porque no período passado você podia chegar na pessoa, prender por um determinado período e fazer algum tipo de investigação ali para depois soltar. O que hoje é a prisão temporária, que a gente tem todo um regramento, né? Tem todo um regramento jurídico, passar pelo processo do juiz, uma aprovação do judiciário, isso era feito naturalmente no passado. Depois da Constituição, essas medidas, elas tiveram um regramento diferente, né? Uma conotação diferente e, sobretudo, uma fiscalização diferente em cima disso. Porque até nessa época a Constituição também, precisando que essas medidas tivessem efetividade, mudou o Ministério Público. O meu Ministério Público, que eu entrei, tem muito pouco a ver com o Ministério Público atual, que investiga, que faz o controle externo da atividade policial, que cuida de direitos humanos, que cuida de meio ambiente, que cuida de saúde, enfim, todo um leque que a Constituição acabou... Que investiga também, né? Investiga, né, que a Constituição acabou dedicando ao Ministério Público, e o Ministério Público ficou assim, um outro órgão muito diferente do que eu entrei em 87, que a gente basicamente cuidava de direito de família, sucessões e criminais. Agora, esse o meu, respondendo a sua pergunta, é possível, a Polícia Militar, ela conhece isso, ela conhece isso? Eu quero dar esse testemunho. A Polícia Militar de Minas Gerais, ela teve assim a felicidade, no meu entendimento, do comando da época e da própria instituição, ela se adaptou muito facilmente a isso. Eu falo, o ministro Rogério Schetti, eu tenho certeza que no seu voto ele traz a sua experiência pessoal, né? Ele foi Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, ele participou do grupo do Ministério Público de combate ao crime organizado. Então, é uma pessoa que, independente, além de ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele tem muito conhecimento de causa para chegar nessa decisão. Então, primeira coisa, é uma decisão que tem que ser respeitada, se por mais não fosse, por todos os motivos, pela própria assinatura do ministro Rogério Schetti. Agora, relator da decisão. Agora, em Minas Gerais, aí eu quero dar esse depoimento, eu acho que eu devo isso, nunca tivemos problema nenhum com relação ao relacionamento com a Polícia Militar, né? A Polícia Militar, o coronel talvez não queira falar, né, por modéstia, a Polícia Militar de Minas Gerais ela tem curso de direitos humanos na formação de oficiais, né? Ela tem um nível elevadíssimo. E a gente percebe isso, meu caro Robson. O mineiro gosta da Polícia Militar. O mineiro, assim, tem um orgulho de ver um policial fardado. E quando eu falo mineiro lá de Baldim, também, de Jabuticatubas, né, de Lagoa Santa. Dá segurança para a população, não é uma ameaça para a população. Então, assim, é possível adaptar-se a essas mudanças? É possível. É possível. Hoje, eu estou falando do passado, né? Então vamos chegar para o presente agora. O nosso mundo é online. As coisas acontecem e todo mundo vê. Temos câmeras por todos os lados. As investigações hoje elas têm um nível de tecnologia que a gente tem que se adaptar a isso, né? Temos DNA para provar autor de crime. Então, assim, respondendo simplesmente, é possível, e Minas Gerais é um ótimo exemplo para isso. Eu acho que a Polícia Militar de Minas Gerais ela poderia ser mais seguida, porque tem eficiência.
O coronel acabou de falar do índice de letalidade, mas tem eficiência. O índice de criminalidade aqui também, a gente sabe que estamos melhorando, né? O mundo hoje é um mundo muito violento, a gente vê essa situação nos Estados Unidos aí, todo dia tem um tiroteio em algum lugar, o mundo é violento, e é online também, né? Mas dentro desse contexto, e eu não sou ufanista, pelo contrário, eu sou até crítico, mas eu acho que esse é um ponto bom que nós temos. Eu acho que é um ponto positivo que o Estado de Minas Gerais tem na sua Polícia Militar. Eu acho assim, muito interessante ouvir a fala do doutor Alceu e a do coronel também, quando disse que o ministro Rogério Schetti acertou. Se eu puder me atrever a dizer, o ministro Rogério Schetti é mineiro de Juiz de Fora. De Juiz de Fora. Não estou enganado. Eu acho que o ministro Schetti, ele conhece a Polícia Militar. Eu acho que quando ele proferiu essa decisão, ele proferiu porque ele tem convicção que é possível que seja feito sim, porque ele conhece a Polícia Militar de Minas. Agora, essas observações que o doutor Alceu fez, eu acho, doutor Alceu, de investir em tecnologia, de índice de letalidade mínimo, de nós termos um índice de taxa de homicídios mínimo possível, comparado aí com os países do primeiro mundo, aqui em Minas Gerais, eu acho que tudo isso se deve a um fator, a uma política, a um preparo, a um comando. Isso não aconteceu da noite para o dia. Só te interrompendo, para não perder o time, né? Um índice de letalidade combinado com eficiência no trabalho. Que não você não está abrindo mão... Com a redução dos índices de criminalidade. Você não está abrindo mão de eficiência, você não está abrindo mão de segurança, você não está abrindo mão de nada, você está abrindo mão da letalidade apenas. Muito bem. Eu não estou aqui querendo fazer, coronel, uma propaganda da Polícia Militar, a questão não é essa, mas é questão de reconhecer, né? E aí, por questão de justiça, a gente precisa falar disso. Esses índices, essa postura, são 247 anos de existência. Eu acho que a Polícia Militar talvez seja até mais antiga que o próprio Exército Brasileiro, mas eu acho que isso tudo é fruto de um preparo, de uma formação, de um treinamento, não é? De investimento em tecnologia, em atividade de inteligência. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho, porque, de certa forma, isso que nós estamos dizendo aqui, ele vai reverberar para as polícias militares de todos os estados. Qual é o segredo? Qual é a fórmula que a Polícia Militar encontrou para atingir esses índices de eficiência? E nós não estamos sendo demandados, eu acho que nós estamos sendo, e falo nós porque tenho também o orgulho de ser mineiro, nós estamos sendo exemplos, a nossa Polícia Militar tem sido exemplo para as outras unidades da Federação. Qual é o segredo desse sucesso? Doutor Robson, primeiramente agradecer imensamente os senhores, doutor Alceu, né, como ainda é até hoje fiscal da atividade externa, e o senhor também, com esse programa maravilhoso. E como diretor de comunicação, e agora aqui representando a instituição, eu preciso apresentar esse índice que é importante, o senhor falou. Além de estarmos com a menor letalidade, e esse termo é do Ministério da Segurança Pública e da Justiça, nós também estamos com a maior redução criminal do país. Então, hoje nós somos, pelo segundo ano consecutivo, Minas Gerais pelo segundo ano consecutivo, a unidade da federação com a maior redução criminal do país pelo segundo ano consecutivo. Então, olha que coisa interessante, doutor Alceu. Temos a maior redução criminal com a menor letalidade. Isso mostra, então, que é possível combater o crime dentro de uma técnica não letal? Sim. E aí, o senhor acabou de falar, a Polícia Militar é de 9 de junho de 1775, somos a instituição brasileira militar mais antiga do país. Então, a PMMG, lá na época de Dom Antônio de Noronha, quando ela foi criada, ela antecedeu ao Exército, que foi criado em 1800, estou falando de instituição militar brasileira. Qual que é o segredo? Não existe segredo, existe uma técnica. Nós trabalhamos com uma análise chamada Gestão de Desempenho Operacional, GDO, onde nós colocamos meta, doutor, e o senhor trabalhou, foi procurador, o senhor lembra muito bem, quando nós tínhamos os indicadores, inclusive o Ministério Público tinha o acompanhamento diário dos nossos indicadores. O Ministério Público e a magistratura também, tudo junto. Faz junto, nós fazemos parte de um trabalho chamado Trabalho Integrado de Segurança Pública, um grupo integrado de segurança pública, onde são traçadas metas operacionais, metas de gestão para resultados,
onde nós temos hoje que analisar a meta de ontem. Então, só uma situação bem pragmática para não ficar filosófico aqui. Com inteligência? Com inteligência. Então, dentro de todas as áreas, nós chamamos de multifatorialidade do serviço público, então nós vamos analisar hoje 9 crimes violentos, dentre eles o homicídio, o estupro, o roubo, o furto qualificado, todas aquelas questões. Então, nós fazemos um grupo multifocal do Estado que analisa diariamente. Então, se porventura a meta de ontem era ter no máximo em Minas Gerais 2 homicídios, você me perguntou, a taxa tem que ser inferior a 9. Se esses 2 homicídios de ontem, eles impactaram no atingimento da meta da semana, da quinzena, do mês e do semestre, automaticamente todos os órgãos são convocados para uma reunião e nós vamos, então, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todos, Sejusp, são chamados para a gente fazer o que nós chamamos de cenário projetivo. O que aqueles 2 homicídios, o que aquele roubo vai impactar até o final do mês. E aí nós somos convocados automaticamente pelo governo para poder fazer intervenções imediatas, estratégicas, para conter essa criminalidade. Então, hoje é uma técnica gerencial, chama gestão de desempenho operacional. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre como que hoje funciona a formação, o treinamento e o que a Polícia Militar hoje utiliza em tecnologia na sua atividade de policiamento ostensivo. Excelente a pergunta do senhor. De onde que sai o militar que vai vestir essa segunda pele? Do seio da sociedade. Então, busca-se dentro da sociedade pessoas que apresentem um perfil para o uso da farda. Como o senhor falou, né, o senhor entrou em 87, era uma cultura do Ministério Público, o senhor tem que se adaptar. Quando a pessoa ela sai do seio da sociedade, ela tem que se adaptar à farda. Por exemplo, o Coronel Gilmar, que está aqui agora, eu sou proibido, por força de Constituição, de ser filiado a algum partido político, sindicato, greve. Então, uma série de limitações que para o cidadão não militar pode, para mim não, eu tenho que me adaptar a isso. Quando eu entro na Polícia Militar, eu tenho que entender que isso é uma cultura e é uma exigência constitucional. Eu tenho que entender que isso aí é uma limitação. Alguns locais o Coronel Gilmar não pode frequentar porque é incompatível com o meu código de ética. Algumas condutas no meu Facebook, no meu Instagram, eu não posso fazer alguns comentários. Por quê? Tem um crime militar chamado crítica indevida. Está lá. Então, eu, enquanto um cidadão militar, um servidor militar, eu tenho algumas limitações e deveres. Essa cultura ela é trabalhada num processo seletivo chamado perfil profissiográfico. Eu vou desenvolver um processo de seleção no qual eu vou captar do meio da sociedade pessoas que estejam adaptadas. Eu não posso ter no seio da Polícia Militar uma pessoa com tendência à esquizofrenia. Imagina um policial militar que tem uma tendência a essa. Eu não posso ter uma pessoa que tem uma tendência à psicose mania depressiva. Eu não posso ter um policial militar que possa ter um surto durante o atendimento à ocorrência. Então, são limitadores, que outras profissões até podem ter, mas a nossa não. E existe hoje, para o ingresso do policial militar, o curso superior. Curso superior. Para o oficial da Polícia Militar, bacharelado em Direito. Para o ingresso como soldado das demais carreiras, o bacharelado em qualquer área da ciência, atendidas as capacitações do MEC, da CAPES, etc. Tal. A tecnologia, Robson, doutor Alceu, hoje ela é inevitável. O senhor falou com muita maestria. Aqui, ó, quantas câmeras nós somos aqui, doutor Robson? Para fazer um documentário como esse aqui, uma discussão. São 4 câmeras aqui que eu estou vendo imediatamente para poder os vários ângulos. Nós vivemos... Tem aquela outra da segurança ali em cima. Tem a da segurança, lá embaixo, para entrar. Eu passei por um reconhecimento biométrico, tiraram uma foto minha, eu vi que no elevador tinha câmera. Hoje, o mundo ele é todo gravado. Foi modificada recentemente a legislação, criando a necessidade da cadeia de custódia. Nada mais é do que melhorar a captação de provas para que o processo penal seja bem próximo da busca da verdade real, que é o que a gente sempre apregou. Então, nos nossos boletins de ocorrência hoje, tem lá um campo para nós colocarmos, doutor Alceu, isso o senhor não chegou a ver na ativa, né? Um campo para colocar filmagem que o policial militar, ele chegou num local de crime agora, por exemplo. Nós adquirimos agora uma tecnologia extremamente importante, que são as bodycams, que nós utilizamos o modelo, não foi o alemão, nosso modelo foi o modelo britânico e o francês de captação de imagem, e o americano. Então, a empresa que forneceu, que ganhou a licitação, é aquela mesma tecnologia. Então, o policial militar, diante de uma ação real, ele ativa automaticamente a sua câmera e começamos, então, por exemplo, você chegou aqui num local de crime, tem lá um corpo e foi uma ligação anônima, não tem testemunha imediata.
O policial militar, antes de chegar no ambiente, ele vai ativar a sua câmera e ele vai começar a documentar. Ela tem áudio e vídeo, então ele vai começar a documentar o ambiente. É muito parecido com aquele modelo americano. Aquela busca daquelas informações, depois ele vai para um ambiente controlado pela corregedoria, onde será baixado todo aquele equipamento, aquelas imagens, e elas podem ser anexadas e podem ser requisitadas pela Justiça. De maneira imediata, nós já vamos anexar. Então, hoje, a aquisição dessas câmeras para poder melhorar a captura de provas ambientais, porque às vezes a testemunha está tão eufórica no ambiente, ela fala uma coisa, em juízo ela fala outra. E esses detalhes que às vezes passam, o policial militar chega no ambiente, às vezes um projetil está cravado lá em cima e ninguém percebe, mas depois o perito, olhando a câmera, não, peraí, a câmera do policial militar pegou um ponto. Então, hoje, a tecnologia ela veio para aperfeiçoar o processo da persecução criminal. E isso facilita, porque o juiz ele precisa ter um distanciamento do fato para ter o quê? A isenção. Quem tem que estar próximo do fato? Imediatamente o policial, junto com ele o Ministério Público, que é o titular da ação penal, o público incondicionado, para oferecimento da denúncia, e depois no processo. Isso. Interessante que todos imaginam que o promotor ele tem a obrigação de buscar a condenação. Não. O Ministério Público busca justiça. Então, se ele entender que o réu daquele processo ele é inocente, o MP pode sim optar pela absolvição. Então, respondendo de maneira objetiva, a tecnologia hoje ela é muito importante. A Polícia Militar de Minas Gerais, então, adquiriu essas bodycams, são 1.040 bodycams que nós adquirimos agora, um aporte de mais de 180 milhões, junto com aquelas instrumentos de menor potencial, aquelas pistolas de impulso elétrico, que são muito conhecidas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e hoje há um grande investimento do governo nas ações da Polícia Militar de Minas Gerais para a aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo. A arma de fogo continua sendo um instrumento inevitável? Sim. Agora, diferentemente do que as pessoas imaginam, a arma de fogo que o policial militar porta não é uma arma imediatamente voltada para letalidade. Ela é um instrumento para defesa do policial. Ela é a chamada última ratio. Então, o policial militar só vai fazer o uso da força letal se for inevitável para a defesa própria ou de terceiros. Então, hoje, doutrinariamente, nós trabalhamos com o chamado uso diferenciado da força. Ora, se eu estou fazendo uma abordagem e a pessoa, por exemplo, é mentalmente perturbada e está lá todo agitado, que a coisa toda, e se não for necessário o uso da força letal, qual que é nos nossos manuais, qual que é a primeira estratégia? Verbalização, comunicação, quebrar a resistência e depois, de uma maneira diferenciada, até, por exemplo, um contato, uma técnica de imobilização tática ou até essa arma de impulso elétrico. Fato é que o policial militar em Minas Gerais ele é trabalhado dentro da sua multifatorialidade para usar a força de acordo com a necessidade. E é o que justifica hoje nós temos a menor letalidade com a maior redução criminal. Hoje, durante muito tempo, eu fui professor de defesa pessoal, o senhor falou que a idade vai chegando, eu tive um problema. Eu tive um problema num campeonato que eu estava disputando. Hoje eu não posso mais por causa de lesão, mas nós trabalhamos técnicas de mobilização tática inspirada nos antigos samurais. Chama-se Aikido, técnicas de mobilização, que com pouco esforço você faz uma contenção, preservando, inclusive, o agressor. Interessante. Doutor Alceu. Posso fazer um pinga-fogo com o coronel aqui, já Sim. que eu estou fora? E o programa, aproveitando a sua audiência, né, Robson, é um programa que vai para a rede e aí não tem limite. Eu acho que esse assunto aqui é interesse não só da comunidade jurídica, mas também de todos os brasileiros, né? Porque segurança pública é dever do Estado, mas é também responsabilidade de todos. Então, fica à vontade para fazer os comentários. Eu vou fazer uma pergunta que eu sabia a resposta dela há 3 anos atrás. Hoje eu não sei, mas torço para que seja uma resposta igual era há 3 anos atrás. Minas Gerais, todos sabem, é um estado com mais de 850 municípios. Né? A nossa capital, Belo Horizonte, tem cerca de 3 milhões de habitantes. Por aí. Então, a pergunta que eu queria fazer para o coronel, se ele está falando da tecnologia, isso a gente conhece, a gente vê tal. Existe, coronel, em Minas Gerais, algum local, algum ambiente em que a Polícia Militar não entra? Absolutamente não. Minas Gerais hoje é o estado mais seguro. E, de novo, eu tenho que falar isso porque gente, nós somos mineiros. Doutor Alceu, hoje Minas Gerais pode se orgulhar de dizer que é o estado mais seguro para se empreender,
para viver e para turistar. A gente brinca turistar, fazer o turismo em Minas Gerais. Não existe nenhuma comunidade, por mais humilde que seja... Ou mais violenta. Ou mais violenta, mas eu não uso esse termo mais violento, porque nós somos o estado menos violento. Não, mas eu falo é que, às vezes, existem algumas... Peculiaridades. Os jovens falam nos guetos, algumas circunstâncias em que uma criminalidade ela concentra ali, igual a gente vê em outros lugares. Isso, mas mesmo nesses lugares onde, vamos dizer assim, o nível de socialidade ainda não está no nível que a gente gostaria que tivesse, a Polícia Militar transita porque nós temos hoje uma estratégia de policiamento que se chama Tático Móvel e GEPAR. Os táticos móveis, eles antecedem a entrada das equipes especializadas, Rotan, GAT, Batalhão Aéreo, Cavalaria. Então, eles fazem esse controle imediato de uma criminalidade mais violenta por parte do criminoso. E nós temos o grupo especializado em policiamento em áreas de risco, que é o GEPAR. Eles ficam exatamente, doutor Robson, e o senhor lembrou muito bem, o GEPAR nosso, ele fica nas comunidades, em tese, que tem um potencial mais violento, para prevenir esse afloramento da violência. Então, hoje, essa estratégia mostrou-se muito satisfatória. E o senhor falou uma coisa, Minas Gerais hoje, 853 municípios, 22 milhões de habitantes. Nós temos na região metropolitana, o senhor falou 3 milhões só em Belo Horizonte, e a região metropolitana, 5 milhões. Nós temos uma população de 17 milhões no interior. Então, Minas Gerais hoje, ela é um estado caracterizado pelo agronegócio. O business hoje está e não na prestação de serviço. A região metropolitana, sim, mas o interior é agronegócio. Robson, nós criamos um projeto que foi pioneiro para o Brasil, chamado Patrulha Rural, que é aquela patrulha que está próximo, conheceu muito bem, o senhor foi, inclusive, um dos impulsionadores das reuniões rurais, o senhor lembra? O senhor participou enquanto o senhor foi Procurador-Geral de Justiça. Robson, você sabe hoje, 2022, qual que é o índice de redução criminal na zona rural? 42%. O senhor sabe por quê? Porque esses projetos do governo, já criados ao longo do tempo, de proximidade com o homem do campo, nós quebramos aquela resistência, fizemos um mapeamento, lançamos agora no Divino Expor, eu estava essa semana, um aplicativo, doutor Alceu, inédito, é um aplicativo voltado para o produtor rural, no qual tem um georreferenciamento nas nossas viaturas, ele liga para o 190, o produtor rural, ou ele entra no WhatsApp da rede e fala assim, eu sou o da propriedade 1. O policial militar digita no aplicativo local, ele é local, o GPS da viatura leva ele até aquela propriedade. Nós temos uma redução de tempo e de espaço muito grande e uma proximidade. Hoje, nós criamos uma música, não sei se o senhor está por dentro dessa, o senhor também mexe com ambiental? Eu sou rural, né? O senhor é rural. Aqui, então ele conhece. O Robson também é rural, fazendeiro. Só que o doutor Robson é do outro nível, ele mexe com criação de gado Nelore, um business. O nosso ali é um gadinho mais de leitinho. Sabe que gado tatu com cobra? Mas o nosso produtor rural, Robson, ele conhece a patrulha rural, doutor Alceu, da música. Da minha roça eu consigo espiar. Quem está chegando é a polícia militar. A música Mas olha só, deixa eu só fazer. Doutor Alceu, você falou uma coisa sensacional. Essa pergunta, a polícia militar, existe algum lugar que ela não entra? Eu quero aproveitar essa pergunta e vou fazer outra. Eu não quero saber onde a polícia militar entra ou não entra. Eu acho que a pergunta é importante. Onde que o Estado deixa de entrar? A gente sabe que a polícia militar tem acesso ao aglomerado, tem acesso à favela. Agora, a pergunta que eu faço, a ambulância sobe a favela também? É uma pergunta que eu faço. A empresa transportadora também sobe o aglomerado para entregar a encomenda da máquina de lavar, da geladeira, do fogão? O correio sobe também no aglomerado? O Uber, o táxi? Ou será que quem sobe aglomerado é só a polícia, é só o aparelho repressivo estatal? Eu digo isso pelo seguinte, o ministro Fachin determinou ao Estado do Rio de Janeiro que promova um plano emergencial de segurança pública, inclusive agora o governador parece que determinou a abertura de audiências públicas para que a OAB, a Defensoria Pública, setores organizados da sociedade possam prestar contribuições para a elaboração desse plano. Então, trazendo um pouquinho, a gente falando aqui um pouquinho, porque, como eu disse, segurança pública é dever do Estado, é responsabilidade de todos, tem conexão também com a advocacia, nós vamos falar logo mais, houve um aumento agora das penas para os crimes de violação da prerrogativa dos advogados, nós vamos falar sobre isso, mas eu queria pegar a pergunta do doutor Alceu, coronel, dizer, olha, a Polícia Militar hoje tem acesso a todos os locais de Minas Gerais, mas os demais órgãos do Estado não têm.
né? Como é que nós podemos trabalhar se nós tivéssemos que prestar alguma colaboração, alguma ajuda para esse plano emergencial que está sendo construído no Rio de Janeiro? Qual seria aqui uma contribuição que a experiência de Minas poderia dar para o estado de Rio de Janeiro, onde nós sabemos que a questão das milícias que funcionam lá é um ponto importante que a gente precisa observar, a questão do crime organizado no Rio de Janeiro, as facções criminosas, que, aliás, às vezes, a gente já falou isso aqui no programa anterior, às vezes o cidadão entra no presídio, sai de lá mais perigoso do que quando entrou, e às vezes com um débito com uma facção criminosa, e às vezes esse débito da facção criminosa, ele é quitado com a ação de matar um policial, né? Isso é muito sério, a gente precisa enfrentar esse tema. Qual seria, na visão aqui do senhor, também peço também o doutor Alceu, que foi chefe do Ministério Público, qual seria essa contribuição que aqui, em tese, a gente poderia emprestar para o Estado do Rio de Janeiro na construção desse plano de segurança emergencial? Sim, doutor Robson, deixa eu então responder de maneira objetiva a primeira parte da pergunta do senhor. Aqui em Minas a ambulância sobe, sim, aqui em Minas nós não temos esse problema, como eu falei, há uma harmonia, Minas é o estado mais seguro. Então, hoje, dentro dessas comunidades, temos postos de saúde, nós temos toda uma infraestrutura de CEMIG, Copasa. Então, hoje, Minas não vive esse problema, porque há um trabalho integrado, muito proativo. Não, eu vou cortar o coronel aqui só para a gente ficar no mesmo assunto, né? Porque depois ele vai passar para outra resposta. Aqui sobe. Sobe. A ambulância sobe, a Defensoria Pública sobe. O Ministério Público sobe. O Ministério Público sobe. E o coronel citou aqui, e já adiantando para o coronel responder a outra parte, quando ele citou da criação do Grupo Integrado de Segurança Pública, então, assim, isso é dinâmico. Isso não é um ato, não é um ato, uma canetada que vai resolver. Isso é um exercício que vem, não sei se eu posso falar, porque eu estou aposentado, né? Mas se por acaso, nesse morro, eu estou falando um morro com um certo preconceito, mas um bairro chique, por exemplo, se existir ali algum indivíduo, alguma organização que dificulta essa subida, a inteligência comunica esse grupo de integrado de segurança pública, o Ministério Público requer a prisão, o juiz que está presente defere e a pessoa é presa. Esses obstáculos, eles saem. Então, assim, jogando a bola para o coronel de novo, o que a gente pode... eu falo de Minas Gerais e sei que outros estados também isso acontece. Sobretudo, os estados mais tranquilos, né, das coisas acontecerem. Eu sabia, né, coronel? Já estou um pouco aqui na reforma, na reserva, mas a maior contribuição é você não deixar o espaço. O Estado tem que estar presente. É a única contribuição. O Estado tem que estar presente. Não é só a Polícia Militar que tem que estar lá. Tem que estar o médico, tem que estar... Enfim. E para isso, e isso é uma coisa que a gente assim, tem que... Vamos voltar para as... Não apenas a Polícia Militar, mas vamos voltar para as forças policiais. Aí eu jogo a Polícia Civil no meio, jogo a Polícia Penal no meio, enfim, o próprio Ministério Público, né? Tem que ter hierarquia, tem que ter esse compromisso da segunda pele e tem que saber que policial policial, qualquer que seja, é policial. Ponto. Promotor tem que ser promotor. Ele não pode ser outra coisa a não ser promotor. A minha pergunta que eu faço, eu queria, na resposta do senhor, doutor Alceu, a minha pergunta em síntese é possível desenvolver uma política de segurança pública sem observar esses aspectos sociais? Quer dizer, vamos tratar uma política de segurança pública sem conexão, vamos aproveitar o tema aqui do nosso programa, desconectada de ações de saúde, de ações de segurança, de ações de lazer, de cultura, de cidadania? Esse que é o ponto. Se não for possível, por que essas ações não acontecem? Se isso tem algum interesse, e vou além, se nós vivemos, a pergunta que eu digo, nós podemos reconhecer que existe um Estado paralelo hoje ao Estado democrático de direito que nós precisamos combater. Enfim, o Rio de Janeiro está com uma situação importante para ser resolvida. Nós aqui, a Polícia Militar é uma referência, acho que tem algo a contribuir.
E faço até uma pergunta, houve já algum contato institucional do comando da Polícia do Rio, do governo do Rio, com a Polícia Militar aqui de Minas Gerais, para se construir uma integração, para se exportar, vamos dizer assim, uma tecnologia, já que aqui em Minas, para a formação do oficial, exige um curso superior de Direito, para o ingresso do soldado, exige o requisito do curso superior. O senhor manifestou aqui bem que a polícia hoje está trabalhando com câmara, com pistola de impulso elétrico, com arma não letal. O doutor Alceu falou aqui da formação. Enfim, é essa a pergunta que eu faço para o senhor responder. De que forma que nós podemos colaborar com o Brasil, com o Estado do Rio de Janeiro, para a gente ter um país mais seguro e menos violento? Eu vou tentar aqui fazer uma construção, se o senhor me permita, se eu for um pouco filosófico demais, o senhor me corrige e me traga mas mais... vamos traga o pé pro chão. Filosofia é bom também. Me traz aqui pro chão se eu filosofar demais. Doutor Robson, primeira coisa, eu estou aqui representando uma instituição militar e eu preciso ser extremamente ético. Nós, de Minas Gerais, não conhecemos a realidade do estado do Rio. Então, seria extremamente leviano da minha parte, enquanto representante, tecer qualquer crítica ao sistema de segurança do Rio. Então, eu não posso fazer isso porque a gente não conhece. Eu não conheço a cultura, não conheço mesmo. O senhor percebe que eu falo meio porta, meio carne, eu sou meio do interior também, igual o doutor aqui e o senhor é fazendeiro. Então, nós não sabemos. Então, eu não poderia nunca tecer qualquer tipo de crítica. Eu não sei a dificuldade deles nem a formação deles. Eu posso contribuir falando da nossa. Então, me permita falar da nossa aqui. Eu estou com quase 30 anos de efetivo serviço. Nesses 30 anos, fazendo pós-graduação, graduação, essa questão toda, eu cheguei a uma conclusão técnica que está nos nossos manuais. Para que o crime aconteça, e isso nós sentamos muito, né, doutor Alceu, lá, quando o senhor estava na ativa, nós descobrimos que para que o crime aconteça, tem que ter um quarteto, e não o triângulo do crime. Pegando a teoria inglesa, francesa, alemã, enfim, para que o crime aconteça, primeira coisa, eu preciso ter um criminoso motivado. Eu preciso, além do criminoso motivado, que tenha uma vítima disponível. Não basta ter um criminoso motivado, uma vítima disponível. O ambiente tem que ser favorável. Não basta ter um criminoso motivado, uma vítima disponível, um ambiente favorável. Eu preciso que haja ausência de uma segurança proativa. É o quarteto. Logo, nesse quarteto, eu vou trabalhar todas as variáveis. Ora, se eu não tiver um sistema de ressocialização proativo, um sistema de justiça proativa, eu vou ter um criminoso motivado. Esse ambiente favorável, se eu não tiver até uma ambientação, uma luz favorável, enfim, impossível fazer segurança pública se todos os atores da defesa social não estiverem sinergos. Então, qual que seria o nosso benchmarking, a nossa sugestão e por que Minas funciona? Porque aqui todos nós sentamos na mesma mesa e entendemos aquilo que o senhor falou do artigo 144. Segurança pública é dever do Estado. Quando ele fala Estado, o poder é o povo, mas o Estado ele é formado, no Brasil, tripartite, executivo, legislativo e judiciário. Nós precisamos sentar na mesma e discutir os problemas. Seria muita injustiça atribuir a um único órgão a responsabilidade finalística. Por que é só a Polícia Militar do Rio de Janeiro que é a responsável? Se a responsabilidade é do Estado. Então, se eu pudesse aqui falar por que Minas é um sucesso, porque trabalhamos integrados. A SEJU, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, trabalha integrado conosco, Polícia Militar, que trabalhamos integrados com o Bombeiro, que trabalhamos integrados com a Polícia Civil, que trabalhamos integrados com o Sistema Prisional, que trabalhamos integrados com o Ministério Público, que trabalhamos integrados com o Poder Judiciário, que trabalhamos integrados com a Defensoria Pública, que trabalhamos integrados com a OAB, que trabalhamos integrados com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Estado de Educação, que trabalhamos integrados com a Secretaria de Estado de Saúde, ou seja, hoje não há um responsável, nós, Estado, somos o responsável. Então, se eu pudesse aqui, de maneira filosófica, falar, tem uma fórmula? Não, tem muito trabalho e muito suor, mas como que esse trabalho acontece? Integrado. Se faltar o posto de saúde na comunidade, se faltar a Copasa, se faltar a CEMIG, se faltar a PM, se faltar o defensor público, se faltar o direitos humanos, então é fruto de uma construção. Não há vácuo, né, Coronel? Alguém ocupa. É isso que o senhor falou. Quando o Estado não deixa vácuo, e Minas Gerais não deixa vácuo, não há espaço para o crime. Não há espaço para o crime. Entendi. Não há espaço Muito para o bem. crime, é isso. Eu queria aproveitar e voltar nessa questão da geral, da dura e do baculejo. Doutor Alceu,
A polícia, a gente está tendo aqui o testemunho do Coronel Gilmar, está muito bem preparada, formada, treinada, dizendo aqui em Minas, com utilização de câmeras, com utilização de arma não letal, com pistola de impulso elétrico. Agora eu pergunto, esses mecanismos, eles aumentam a capacidade de auditagem da ação do policial militar. Isso favorece a atividade de fiscalização do Ministério Público também sobre as corporações. Eu pergunto, em alguma medida, isso pode diminuir o moral da tropa? Essa questão de poder ser auditado, fiscalizado, ela pode inibir aquela, vamos dizer, o tirocínio policial para efetuar essas ações, essas abordagens, por exemplo? Porque o que a decisão do STJ diz, eu gostaria de voltar nela, Coronel, para a gente ser assim, bem objetivo, e aí a gente finaliza esse bloco e vamos para o nosso intervalo. O que a decisão recomenda e diz é o seguinte: nós precisamos que o policial demonstre os indícios, as circunstâncias, e não somente o tirocínio policial, mas o ambiente objetivo que justifique aquela abordagem policial. Não basta a mera suspeita. Então, eu gostaria que o doutor Alceu pudesse responder essa melhoria da tecnologia. O senhor acha que inibe um pouco a atuação policial por conta da fiscalização do Ministério Público? Em seguida, o Coronel Gilmar responder sobre novamente essa questão da objetividade dos elementos e dos indícios para que o cidadão não sofra essa dura, esse baculejo, essa geral, de maneira indiscriminada. É esse o ponto, a gente termina e vamos para o intervalo. Doutor Alceu. Voltando àquele episódio de 87, eu me recordo de um delegado, muito amigo meu, falecido hoje, na época ele era mais velho, e aí eu terminei uma palestra lá, eu muito jovem, né? E ele virou para mim e falou assim: doutor Alceu, eu quero que o senhor viva bastante, o senhor vai ver se tem jeito de investigar alguém sem dar uns tapas. O cara não vai falar. Era a cultura da época. Era a cultura. E a gente está vendo que tem, né? Então, assim, eu espero que isso não intimide, ou não oprima, ou não recue, ou não desestimule ninguém, e sirva até de incentivo, né? Porque eu vejo isso com muita naturalidade, para todo mundo, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Ministério Público. Para o cidadão, sobretudo. O cidadão, né? Não, eu vejo assim, essas mudanças, elas são ganhos, né? Vamos voltar aqui para a nossa Polícia Militar de Minas Gerais fazer, não uma propaganda indevida, né? Nem enganosa, uma realidade. Tantas dificuldades muito maiores do que essas já foram superadas, esse é um café pequeno. Eu, particularmente, eu vejo, assim, como cidadão mineiro, como quem já participa desse... Está nesse meio, né? Quer queira, quer não, a gente conhece as pessoas, está sempre falando disso, eu não vejo dificuldade nenhuma, no meu entendimento. Mas eu sou otimista, né? Muito bem. Para tudo. Temos que ser, e temos que ser, sempre. Otimista e atleticano. Muito bem. Pontuar. Nisso nós vamos divergir. Eu acompanho o vosso voto. Coronel, e o senhor? Doutor Robson, doutor Alceu, nós enxergamos isso sobre a luz da Compstat. A Compstat, ela surge na Inglaterra a partir do momento da necessidade da própria polícia britânica, do governo, prestar contas. Isso é uma accountability. O policial militar, em nenhum momento, ele pode ter medo de ser fiscalizado pelo Ministério Público, pela ouvidoria. Nós somos servidores militares, que é uma espécie do gênero de servidor público. E temos que trabalhar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiente, mas principalmente da publicidade. Para nós enxergamos, diferentemente das pessoas, viu, doutor Robson, com muitos bons olhos essa câmera. Porque hoje o que acontece conosco, policiais militares, são fake news rodando aí nas redes sociais, porque as pessoas filmam não a ocorrência inteira. Ela filma talvez só aquele momento em que o policial militar precisa usar de uma força, e o mandato da força ela é necessário em alguns momentos. Então ele pega só o momento da imobilização, ou do uso do taser, mas não mostra o todo, então as pessoas só têm acesso a essa parte. Agora não, agora com a bodycam, com as câmeras, as pessoas vão ter acesso a toda a verdade, não parte dela.
Então, hoje, essa bodycam, ela vem não só a melhorar a captação da cena da ocorrência para poder fazer a cadeia de custódia, mas também para fazer a defesa do policial militar contra um uso indevido da imagem da instituição. Porque pessoas podem pegar. A maioria das vezes, quando está assim, veja a abordagem policial, só pega o momento que o policial está fazendo uso da força. Por que não filmou o momento da verbalização? Por que não filmou o momento em que a pessoa partiu para cima do policial militar? O ambiente todo, o ambiente. Né? Eu lembro num passado muito recente em que uma mulher acusou uma guarnição de ter tirado o bebê da mão dela e jogado no chão. Só que aquelas pessoas que gravaram não mostraram que ela estava com uma arma acoplada ao corpo e estava usando a criança de escudo. Só foi possível mostrar com as nossas câmeras, porque até então era uma imagem falaciosa. Então, além de ter sido presa pelo porte ilegal de arma, enfim, aquela questão toda, ela ainda entrou pelo crime de difamação contra, na verdade, entrou como calúnia. Entrou como crime de calúnia contra a guarnição. Isso só foi possível porque a guarnição estava usando uma câmera. Então, respondendo de maneira objetiva, para nós é uma oportunidade tecnológica de produzir mais uma prova a favor da abordagem policial. E também se a gente tivesse naquele episódio que ganhou o mundo, aquela atuação desastrosa da Polícia Rodoviária Federal que colocou um cidadão dentro da viatura e com um gás lacrimogêneo e lançou um gás lacrimogêneo lá dentro da viatura. Quer dizer, se aqueles policiais estivessem usando câmera no uniforme ou na viatura, provavelmente aquela ação não teria acontecido, né, coronel? Eu não estudei muito bem esse caso, eu não seria muito leviano também que fazer uma crítica ou uma defesa da Polícia Rodoviária Federal, mas eu conheço muito bem a qualidade do trabalho deles. Eu não sei se aquilo foi algo acidental ou não, mas com certeza, conhecendo a instituição, eu sei que a Corregedoria está apurando com muita, assim, imparcialidade aquela conduta. Eu acredito muito porque é um órgão extremamente respeitado da Polícia Rodoviária Federal. Sim, mas eu digo o seguinte, o uso da câmera no exercício da atividade evita alguns excessos, é isso que eu quero dizer. E clareia sempre a ação. Isso é inevitável. Permite o fake news, né? Evitar o fake news. Evitar o fake Permite news. Criação de versões. Pronto, isso, é isso que eu queria falar. Então, são várias versões, eu não estou falando que ela é verdadeira ou falsa, mas permite a construção de versões. Aproxima-se mais da verdade real dos fatos. O senhor não falou do drone, né, coronel? Tem drone também na história? Tem drone. Inclusive, o doutor Alceu teve a oportunidade de trabalhar conosco. Muitas vezes, nós usávamos o Pegasus, o senhor lembra? O senhor, inclusive, foi em várias operações conosco. Pegasus é a nossa equipe aérea. Nós temos hoje aeronaves de asa fixa, os aviões, e asa rotativa, que são os helicópteros. Nós temos 7 aeronaves de asa rotativa. E a nova tecnologia que nós estamos usando são os drones. Hoje nós temos drones nas 19 regiões de polícia militar. E o senhor está atuando hoje na área ambiental. Na área ambiental, o drone, pela facilidade de mobilização, ele entra no meio da mata, então ele tem ajudado muito o controle de fiscalização ambiental por parte da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu não vou dizer só fiscalização ambiental hoje, não, porque no interior nós temos uma modalidade de crime hoje em que a pessoa rouba o gado, abate o gado na fazenda e leva a carcaça. Né? Talvez esse drone aí tenha ajudado a combater esse tipo de crime, né? Tá vendo? Como sabe tudo. Inclusive as nossas viaturas de patrulha rural, eles usam, ainda não em todas, mas naquelas de divisa, de fronteira, usam o drone para mapear onde a viatura está no ponto base, ela levanta voo e faz um raio de 5 km para verificar a movimentação local. Então, é um suplemento da atividade rural, o drone na viatura rural. Muito bem. A gente vai ficando por aqui, vamos fazer o nosso intervalo, tomar o café e a gente volta já já com mais uma prosa com o Coronel PM Gilmar Luciano Santos e o nosso amigo e querido doutor Alceu José Marques Torres. Muito obrigado. Vamos lá para o café? Estamos de volta com o segundo bloco do Advocacia em Conexão. Hoje com o doutor Alceu e o Coronel Gilmar, nossos convidados especiais, e vamos falar agora
sobre as alterações recentes que o Estatuto da Advocacia sofreu, com a edição da Lei 14.365, agora publicada no dia 2 de junho deste ano, e também sobre um tema que tem ganhado musculatura, que tem crescido no meio da advocacia, que é o tema sobre o porte de arma para os advogados. A Lei 14.635 trouxe várias inovações para o Estatuto da Advocacia, entre elas a questão da suspensão dos prazos processuais em matéria penal do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. E isso trouxe um conforto para os advogados, porque nós sabemos que os prazos processuais eles são contínuos e peremptórios. E os advogados não tinham oportunidade de gozar um descanso nas férias e as festas de final de ano. Essa alteração foi muito significativa, porque agora traz esse conforto para a classe dos advogados, especialmente os que atuam também na área criminal. Outra alteração importante foi o aumento de pena para os crimes que revelam a violação à prerrogativa dos advogados. A pena para esses crimes agora, ela aumentou de 2 a 4 anos. São crimes agora que fogem da competência do juizado especial e hoje quem cometer violação às prerrogativas dos advogados pode ser autuado e preso em flagrante. Um outro tema interessante também, entre tantos outros que a lei trouxe, uma inovação, e quero aqui aproveitar a presença do Coronel Gilmar e do Dr. Alceu, foi justamente a possibilidade do militar e do servidor integrante da carreira policial poder advogar agora em causa própria, desde que tenha uma inscrição especial junto à OAB. Eu começo com esse tema para depois nós fecharmos com a questão do porte de arma para o advogado e começo perguntando ao Coronel Gilmar. A questão do militar agora poder advogar em causa própria, foi uma conquista, Coronel? Doutor Robson, juridicamente falando, foi uma conquista, mas de maneira muito particular, à luz da neurolinguística e da semiologia, eu entendo que o militar advogar em causa própria, ele vai ficar com aquela visão muito limitada, talvez um pouco apaixonado na autodefesa, e ele perca detalhes importantes do processo. Então, particularmente, eu não vejo muito útil para ele, mas é um ganho jurídico. Mas talvez a melhor pessoa para responder seria o doutor Alceu, que está aqui do nosso lado, porque essa é uma visão muito particular. Foi um ganho? Foi, mas eu entendo que deveríamos deixar ainda para um advogado, um outro advogado fazer defesa. Doutor Alceu, o senhor, promotor, procurador, chefe do Ministério Público, experimentado, como eu disse, com os fatos da vida e do processo, e agora um advogado de prestígio. Qual é a opinião do senhor a respeito do militar e do integrante da carreira policial poder advogar em causa própria? Particularmente, e o coronel colocou aqui a opinião dele, particularmente eu não acho uma boa ideia a advocacia em causa própria em situação nenhuma. Em situação nenhuma. Já vi várias situações, assim, você está falando pessoais, né? Em que eu, sempre que pude, desencorajei as pessoas a praticarem essa advocacia em causa própria. Então, eu acho que você, em qualquer área, né? Em qualquer função, contratar uma pessoa mais habilitada, menos envolvida emocionalmente, você vai ter um ganho de qualidade na defesa. No caso do militar, eu consigo entender essa situação em algumas ocasiões assim, de natureza prática, por conta da especificidade da matéria. O direito, sobretudo o direito penal militar, ele é um direito que a maioria de nós, advogados, membros do Ministério Público, não está habituado a lidar, né, com os ritos, com o Código Penal Militar. É um direito específico, eu vou chamar de especial, né? Então, isso talvez justifique
a presença, em algumas situações, da própria pessoa, né, do próprio militar, na figura do advogado ou na figura da defesa. Até porque, e o coronel também pode me ajudar nesse sentido, porque existem no Código Penal Militar várias sanções de natureza administrativa, né? Então, se você me perguntar qual é o melhor do cenário, eu ia falar, é o militar ajudando um advogado que conhece um pouco a questão da justiça militar. Agora, em termos, né, já que a gente vai avançar por outra área, em termos de prerrogativa institucional, eu acho um ganho interessante, né? Eu, particularmente, se estivesse numa situação dessa, preferiria delegar a minha defesa para um profissional especialista na matéria. Mas é um ganho interessante para o militar ter essa oportunidade, o militar bacharel em direito, ter essa oportunidade de promover a sua defesa. Eu acho que se o envolvimento emocional, por um lado, pode causar alguma confusão na compreensão dos fatos e nas estratégias, né? Por outro lado, também ele é o maior interessado. Então, acho que não há uma regra, né? Particularmente, eu confesso que assim, eu não gostaria de exercer a minha própria defesa se um dia eu precisasse dessa situação. Doutor Alceu, agora veja bem, o integrante da carreira policial, que não seja militar, também foi contemplado pela lei a poder advogar em causa própria. Isso, de certa forma, traria um precedente para que também um membro do Ministério Público, um magistrado, por que não essas outras carreiras de Estado, em que hoje a lei reconhece a incompatibilidade com o exercício da advocacia, não poderia também abrir um precedente para que essas carreiras, essas pessoas também pudessem advogar em causa própria? Se o militar pode, se o integrante da carreira policial pode, o promotor e o juiz poderia também advogar em causa própria? Isso não traria esse precedente para se arguir talvez uma isonomia entre as carreiras de Estado, não? Talvez abriria um precedente para se arguir uma certa suspeição, né? Porque o promotor denuncia, o juiz julga. Então, a presença de um promotor ali, ainda que réu. Em causa própria, né? Pois é, ainda que réu, mas em causa própria, eu acho que geraria uma confusão institucional desnecessária. O policial militar, igual eu disse, ele não participa do processo, né? Ele participa da fase anterior, ele participa, em algumas situações, da instrução, administrativamente e tal. O promotor, o juiz, eles estão diretamente ali dentro dentro de um, eu vou chamar de um sistema judicial, né? Dentro de um processo. Eu acho que institucionalmente, conhecendo o Ministério Público e a magistratura, não seria interessante essa possibilidade, sabe? Até porque não há nenhum ganho social, um ganho institucional para que isso pudesse ser efetivado, né? Então, eu particularmente não havia pensado nessa hipótese, mas eu acho que abriria uma porta para uma certa confusão. Muito bem. Bom, um outro ponto também que eu não posso perder a oportunidade da presença aqui do coronel e do doutor Alceu, de nós falarmos um pouco, é sobre essa questão do porte de arma. A lei foi publicada, não enfrentou esse ponto. Nós sabemos que existem proposições legislativas no sentido de se reconhecer o direito de portar arma ao advogado. Essa questão vem surgindo aqui entre a classe dos advogados, no Norte, no Centro-Oeste. A OAB do Distrito Federal, agora, nesse mês de junho, está fazendo uma consulta aos advogados para procurar acolher qual é o entendimento. Então, é um tema que parece-nos que a classe dos advogados vem adquirindo maturidade para, de forma muito serena, começar um debate e uma discussão a respeito dessa questão. De forma que eu gostaria de aproveitar a presença do Coronel Gilmar
e também do doutor Alceu, como ex-procurador-geral de Justiça que foi, qual é a visão que o senhor tem caso esse debate avance, ganhe musculatura, ganhe um relevo? Qual é a opinião que a Polícia Militar tem sobre essa questão da classe dos advogados poder vir a portar arma de fogo, coronel? Doutor Robson, a Lei 10.826, que foi o Estatuto do Armamento no Brasil, ou chamado Estatuto do Desarmamento, ela traz requisitos objetivos e subjetivos para o porte e a posse de arma de fogo. Especificamente falando do advogado, ele é uma categoria trabalhista que corre tanto risco quanto o promotor, o juiz, o policial militar, o policial civil, o policial penal, o guarda municipal, e não só naquele que milita na área penal, aquele que milita na área civil também tem esse risco. Então, de uma maneira muito personalíssima, agora representando a instituição, é sim um reconhecimento da importância e da relevância desse profissional, do advogado, em ter acesso ao direito, ao porte e à posse de arma em virtude de sua função. É um reconhecimento. Eu confesso ao senhor que eu até imaginava que nessa mudança agora da lei já viesse essa permissão. Doutor Alceu, eu esqueci de falar, mas eu vou pedir à nossa produção que passe aí imagens que rodou o mundo, ou pelo menos aqui no cenário brasileiro, de uma advogada que foi vítima da tentativa de homicídio pelo seu próprio cliente. Por gentileza, rode as imagens e a gente volta aqui com o nosso debate. Então, doutor Alceu, depois que a gente viu essas imagens, quer dizer, a advogada e o coronel Gilmar, que não milita na área criminal, quer dizer, teve o seu escritório invadido por um cliente portando arma e tentando ali contra a vida do advogado. Num cenário como esse e em outros cenários, o senhor que é um profissional também bastante experimentado, qual que é a opinião hoje e como, sobretudo, advogado a respeito dessa discussão do advogado portar arma? A questão do porte de arma, na minha visão, ela tem que ser tratada de uma maneira mais institucionalizada e menos personalizada, menos personificada. Eu acho que o porte de arma para a advocacia é uma prerrogativa da função, do advogado, da classe. Ela tem que ser vista assim, com as restrições que têm de ser levadas em consideração no âmbito pessoal, né? Então, as restrições para adquirir uma arma, manusear uma arma, fazer os cursos para arma. E um exemplo, assim, claro, o Ministério Público tem, a magistratura tem. Eu não vejo por que, sob o aspecto institucional, a advocacia não ter. Agora, eu chamo muita atenção para isso, Robson e Coronel, porque às vezes o porte de arma ele gera uma falsa presunção de proteção. Então, no Ministério Público, por exemplo, se você fizer uma pesquisa, dentre os membros do Ministério Público, e eu falo isso com certo conhecimento de causa, a grande maioria não tem arma. E os que têm, nem sempre estão portando essa arma. É até uma questão de conscientização, uma questão de escolha, né? É uma questão de manuseio, de facilidade de manuseio. Então, o porte de arma em si, para o advogado, dadas as características, eu não sei se estou sendo claro, mas dadas as características de atuação, pode ser sim uma garantia, né? Mas eu acho que o Brasil ainda é um pouco
místico, talvez, com essa questão do porte de armas. Eu acho que essa discussão aqui, a campanha do desarmamento, e assim, politicamente nós não temos um ambiente muito tranquilo para esse assunto ser levado em consideração. Eu falo isso com muita clareza. Eu conheço vários colegas, promotores, juízes, advogados, que você pode dar o porte de arma, ele prefere não ter. Ele prefere não ter. E outros que querem ter, eles têm. E às vezes não estão nem capacitados. Tem clandestinamente, compram armas aí no mercado paralelo. Então, assim, infelizmente é uma realidade. Agora, vista a matéria institucionalmente, eu acho que é uma garantia, uma prerrogativa boa para a classe. E essas imagens que nós acabamos de ver, o senhor acha que se essa advogada tivesse ali ao seu dispor uma arma de fogo, teria evitado um episódio como esse? Ou não, né? Essas imagens, do meu entendimento, assim, deixa o coronel falar, o coronel que é técnico aqui de defesa pessoal, essas coisas todas. Para mim, essa imagem ainda mais eu agora que tenho me dedicado à questão da negociação, da mediação, a opção que essa advogada encontrou, com arma ou sem arma, foi a pior possível. Talvez ela tivesse uma arma, será que ela acertaria o alvo? Ou será que ela teria tempo de sacar essa arma? Porque as pessoas que têm... Eu estou só... vou chamar o coronel aqui para dar uma explicação para nós, né? Porque as pessoas que têm o porte de arma numa situação daquela, talvez sejam as que mais saibam que não deveriam pôr a mão na arma. Isso que o senhor falou. Não é isso, coronel? Coronel, ou não? Tem, nesse debate, há quem sustente também que a arma é a pior companhia. Isso é verdade? É verdade, mas concordo com ambos aqui. O doutor Alceu foi muito feliz ao colocar. A arma, ela é um instrumento que não é muito fácil manuseá-la. É muito diferente de uma câmera fotográfica, muito diferente de dirigir um carro. Primeiro, o domínio emocional tem que ter um domínio emocional muito grande. As situações que exigem a intervenção da arma são situações tensas, não são situações de respiração normal. Então, como classe OAB, como eu falei, é uma valorização da classe. Agora, a pessoa, o ser humano, para portar uma arma e saber usá-la, tem que sim passar por um treinamento, um acondicionamento, um adestramento e uma prática muito importante. Nesse caso especificamente, doutor Robson, que nós assistimos ali da advogada, inclusive era da área civil, nem era área, está fazendo inventário, não é isso? Ali a gente não escutou, né, o que foi falado, mas percebe-se nitidamente que o contexto induzia primeiro, depois de exaurido todo um processo de verbalização, e sou especializado em negociação, depois de esgotado todas as possibilidades de uma mediação, de um conciliamento, um consenso entre eles, que iria passar uma abordagem, tentar tomar aquela arma. Naquela distância, inclusive, que ele estava ali, era muito difícil ele errar o tiro. Ele já estava com a vantagem de estar com a arma em punho. Então, eu também desaconselharia qualquer... Ela não tinha a menor possibilidade, por exemplo, de numa gaveta pegar aquela arma, porque ele já está com ela em punho. Se ela tivesse com a arma na cintura, aquele gesto que é sempre feito em 3 momentos. Ela está com a mão aqui. 1, 2, 3. Ela está perdendo porque ele já estava com a arma apontada. Então, a arma, naquele momento, para ela, não seria um fator favorável. Ali, né, olhando de maneira empírica, obviamente a gente não sabe, mas eu recomendaria ali uma boa conversa e tentar trazer aquele cliente dela a racionalidade cognitiva. Né? Desculpa falar aqui um pouquinho de Hans Kelsen aqui, ela foi muito positivista. Eu usaria mais ali Habermas, né? Eu usaria mais o agir comunicacional e trazer aquele cliente à baila da racionalidade. Afinal de contas, ele está nervoso, tenso. Será que essa negociação sempre funciona, doutor Alceu? O negociador aqui é o coronel, né? Para essas situações aqui, o coronel Gilmar que é o negociador. A minha negociação é um pouco mais calma, em cima da mesa, vendo técnicas e tal. Mas, veja bem, fazer um exercício aqui de raciocínio. Ali parece que é um cliente dela. Ou alguém que sabia que era advogada, não parece que é um furto, até onde eu sei. Então, a gente está falando do porte de arma, né? E da prerrogativa da categoria. A pessoa sabendo que o advogado pode usar arma, e certamente, ainda que não possa, eventualmente ele pode estar com arma, ele já entra preparado. A chance dela é 0, ou de qualquer outra pessoa.
Qualquer outra pessoa, pode ser um atirador da Polícia Militar. Então, se eu for abordar, não é o caso, mas se eu for abordar, ou se uma pessoa daquela for abordar o coronel na mesa de trabalho dele, pode ter certeza que ele já vai chegar lá pronto para fazer um gesto só. Porque ele sabe que o oponente dele, se ele deixar, o oponente dele vai ter uma superioridade sobre ele. Então, assim, você tem que medir essas situações, né? Quando eu estava sendo um pouquinho prolixo, até para contrapor aqui essa situação, porque ali, para mim, tudo é absurdo, né? Independente do motivo, da motivação, a reação dela foi completamente irracional. Não vou falar absurdo, tem respeito à pessoa, à situação, ao ambiente, né? Não vamos julgar, não é isso. Mas à luz da técnica, ela teria, assim, da técnica, à luz de ver uma situação dessa, ela foi completamente incauta, né? Agora, as imagens levam muito para uma ação repressiva. Agora, do ponto de vista preventivo, vamos imaginar o advogado que está na região norte, na região centro-oeste, aqui mesmo, no interior de Minas, né? Às vezes vai fazer uma audiência longe, distante, não é sede, por exemplo, da Justiça Federal, a comarca fica distante, precisa viajar, às vezes precisa pegar uma estrada à noite, sozinho, ele ficaria ali vulnerável. Sob essa perspectiva, o fato dele portar uma arma traria uma sensação de segurança melhor? Isso seria, sob o ponto de vista técnico também, para aquele advogado, um instrumento que facilitaria o exercício da profissão? Sobre esse aspecto, Coronel Gilmar, e depois quero ouvir o senhor também, doutor Alceu. É uma discussão complexa. A gente sabe que é uma faca de dois legumes, né? Existem os pós, existem os contras, a gente está querendo fazer aqui uma... Isso que o senhor trouxe realmente uma questão bem complexa, porque falar em sensação depende muito da habilidade da pessoa. Então, eu tenho quase 30 anos de polícia militar, fui de operações especiais, eu tenho um excelente domínio do meu armamento. Então eu sei muito bem, por exemplo, eu trabalho com uma .40, eu sei muito bem qual é a capacidade de neutralização dela, a distância média que eu posso fazer tiro. Eu treino em 3 distâncias diferenciadas. Eu treino a 15 metros, a 5 metros e a 3 metros, que são os nossos chamados tiros de combate ou tiros de precisão. Então, eu sei muito bem a 15 metros qual que é a margem de erro que eu tenho, a 5 metros qual que é a margem de erro que eu tenho, a 3 metros. Eu sei, Gilmar, sei, mas não é toda pessoa que tem o treinamento que eu tive. E numa situação dessa, por exemplo, aí me permita, eu falar qual que seria a melhor técnica. Melhor técnica num deslocamento desse é programar-se para nunca estar sozinho. Então nunca esteja sozinho, à noite, no local, porque se o carro quebrar também, como que você vai sobreviver àquela questão ali, o carro quebrado à noite, enfim. E eu sempre defendo uma ação evasiva, nunca combativa, combater a última ratio. Então, o advogado está sentindo que está sendo perseguido, alguma coisa toda, opte sempre por caminhos em que passe por Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Quartel de Polícia Militar, ligue o 190. Percebeu que alguém está com o carro atrás, dando sinal ou está sendo seguido? Foge, não vai para o combate, não. Combate a última ratio. Combate a última ratio. Doutor Alceu, e o cidadão que está no interior não tem condições, às vezes, de acionar uma polícia militar? Como é que ele reage numa situação dessa? Como é que é a melhor forma dele se posicionar? Correndo. Correndo. Sabe por quê? É uma brincadeira, mas é o seguinte, o coronel que é expert, sabe manusear a arma, tem um condicionamento físico para isso, né? Então, você pega um cidadão no interior, às vezes distraído, né? Às vezes tomou uma cerveja à tarde, às vezes não enxerga bem, a pior coisa que ele pode fazer é reagir. Aliás, reagir já está errado. Se for reagir, você já começa perdendo. Na minha visão, assim, meramente leiga e de curioso em torno desse assunto. Eu julgo por mim. Se eu estiver numa situação dessa, a primeira coisa que eu faço é evitar o confronto. Porque eu não atiro bem. Eu leigo, mas assim, eu tenho curso de tiro, eu tenho, não gosto, mas eu não atiro bem. Para que eu vou me colocar numa situação
de desvantagem numa situação dessa. Compensação, eu corro bem, né? Escondo bem, podendo evitar o confronto, muito melhor. E assim, é uma situação, falando seriamente agora, não que eu não estivesse falando sério, mas pontuando um pouco melhor essa situação, isso não é para amador, não. Isso é para profissional. E quando você conversa com um profissional, e a gente convive muito com eles, eu conheço vários instrutores de luta, inclusive, que vendo uma situação, eles preferem, eu vou usar a expressão, afinar, deixa passar, porque ele sabe que ele vai entrar em desvantagem. Instrutores de tiros, que às vezes, dentro de uma situação, eles escondem a arma, porque vão perder a arma, vão ser alvejados e vão perder. Isso eu estou contando casos que as pessoas me dizem. E a gente participa de cursos, assim, numa naturalidade que ele é que sabe o que está fazendo. Agora, imagine uma pessoa no interior, saindo de um... Eu já fiz vários júris no interior, fui promotor do interior, eu saía do júri 3 horas da manhã, de uma cidade para outra. Eu fazia, assim, empiricamente, eu não ia sozinho, eu dava carona para alguém, levava alguém comigo para voltar dirigindo. É a melhor situação, porque você está cansado, né? Está cansado, está com a cabeça em outra coisa, está pensando em outra coisa e ainda vai ser colhido de surpresa. Porque a pessoa que quer te atacar, ela está preparada, né? Ela está sabendo o que vai fazer. Então, assim, reagir, no meu entendimento, é a pior coisa. Correr é melhor. Mas aí, eu acho, a gente tem que fazer aqui um jogo, né? Zigue-zague, né? Um jogo, às vezes, exatamente, não linha reta. A vítima não tem condições de correr. Não, é brincadeira. Né? É claro, mas eu digo assim, às vezes a gente está falando de uma vítima, talvez mulher, onde o crime de feminicídio tem crescido muito. Qual é a capacidade de reação que essa mulher, frágil em relação ao oponente, ela possui em enfrentar um agressor desse? Né? Eu estou fazendo aqui sob outro ponto de vista, né? Porque são as várias possibilidades. São situações ali no limiar que a pessoa pode viver ou pode morrer. Né? O fato de portar essa arma, aí eu fecho, assim, o fato de portar essa arma pode significar ali a diferença entre viver ou morrer, ou qual é essa análise, enfim, se ganha mais ou se perde mais num contexto como esse, considerando que existem os pós e os contras, mas desse trade-off, o senhor acha, coronel, que se ganha mais ou se perde mais o fato do advogado ou da advogada no exercício da profissão hoje, fazer o uso do porte de arma de fogo? Doutor Robson, eu continuo com o posicionamento e acompanho perfeitamente o doutor Alceu. Como prerrogativa de uma categoria trabalhista que realmente tem o risco de profissão, é um ganho. Porém, precisa passar por todo esse processo de capacitação, de treinamento e condicionamento. Mas, principalmente, mais do que saber o momento de atirar, é saber o momento que não é conveniente usar a arma, até para a própria defesa. É o que a gente pensa. Nós citamos antes a questão da autodefesa do militar. É uma prerrogativa que ele tem, mas que nem sempre ela vai ser aconselhada. Eu faço um paralelo para a questão do porte de arma, né? É uma prerrogativa que deve ser concedida à classe dos advogados. Agora, é muito subjetivo a pessoa que vai se valer dessa prerrogativa de ter uma arma e espera-se que a pessoa que tem essa arma tenha essa condição de usar uma arma, saber que essa arma vai poder protegê-la, em qual situação que essa arma vai poder ser utilizada, né? E a partir daí, sim, ela vê o que é. Então, assim, pontuando, né? É um direito que a pessoa tem, a pessoa que eu falo, o advogado, né? E eu, assim, quis impactar na questão de correr, troca o correr por evitar. Então, na questão do feminicídio, tenta evitar, faz a medida protetiva, busca, evita. É muito mais garantido do que uma reação. Evidentemente, quando o coronel usou uma expressão muito feliz aqui, lá na extrema ratio, né, lá no final, se não tiver jeito, infelizmente, aí nada, não tem jeito. Então tem que resolver do jeito que dá. Mas no momento antecedente, evitar é a melhor das situações em todos os casos. Foram muitas palavras importantes, né,
ponderadas, serenas, essa visão que vocês trazem, porque eu particularmente também imagino o que se quer não é armar a classe dos advogados. Não é isso que se pretende. Eu acho que o debate que surge é em se conceder as mesmas prerrogativas que existem para os promotores, para os magistrados, assim para os advogados. Nós não estamos querendo implementar uma política armamentista para a classe dos advogados, mas eu acho que, face a esse princípio da isonomia, o debate que tem surgido é o seguinte: olha, você também possui as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos, mas é como o doutor Alceu falou, não significa que você vai se armar. Se você se sentir capacitado, se você se sentir habilitado, tal como você dirige o carro, tal como você tira uma carteira de motorista, você aqui ou acolá, de maneira eventual, isso possa acontecer. Mas esse é um debate muito interessante. Você que está nos assistindo e tem interesse por esse tema, o colega advogado, a colega advogada, entre em contato aqui com a nossa produção para você também manifestar o seu ponto de vista. Esse é um tema importante e começa a ganhar corpo esse debate a nível nacional no meio da classe dos advogados e a gente gostaria de ouvir a sua opinião. Coronel Gilmar, doutor Alceu, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença hoje da Polícia Militar, a presença do doutor Alceu e passo a palavra a cada um dos senhores para fazer as considerações finais e aí a gente encerra o nosso programa de hoje. Coronel Gilmar. Eu queria mais uma vez agradecer ao Dr. Robson, ao Dr. Alceu. Foi um papo gostoso, senti tão em casa, a equipe de produção está aqui, obrigado a vocês. Em nome, então, do excelentíssimo senhor comandante-geral, Coronel Rodrigo, eu agradeço em nome da Polícia Militar a participação, deixo a instituição à disposição dos senhores e só reafirmando, 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo ao povo mineiro. A todos, então, minha continência. Muito obrigado. Bem, doutor Alceu. Eu queria primeiro cumprimentá-lo, Robson, né, pela iniciativa do programa. Você tem trazido, né, com esse programa, assim, levantado alguns debates que ficam meio que guardados, né? Então você está trazendo à tona algumas situações que precisam ser pontuadas. E apenas para não perder aqui o time, nessa questão do porte de armas, infelizmente, por questões políticas, como muitas coisas estão acontecendo no Brasil, o discurso ele se perdeu. O que precisava ser falado não foi falado e as discussões elas foram, enfim, ganharam outros rumos, mas faz parte da democracia. Eu queria parabenizá-lo, cumprimentá-lo, cumprimentar a toda a sua equipe e agradecer. Agradecer pela oportunidade do convite, né? Agradecer pela oportunidade da gente expor alguns pensamentos, revelar algumas vivências nossas ao longo aí de uma atividade antiga, né, profissional. Agradecer pela oportunidade de estar uma vez mais ao lado e compartilhando assim, com a Polícia Militar de Minas Gerais, que a gente preza muito por ela e deve muito a ela, viu, coronel? Saiba disso. Enfim, agradecer mesmo a lembrança, né? A gente, quando fica aposentado, fica um pouco saudosista, né? Fica um pouco mais assim, emotivo. Então, assim, para mim foi muito bom, muito gratificante participar do seu programa. Muito obrigado. Muito e sucesso. Bem. Ok. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço especialmente também você que está nos assistindo, que tem nos prestigiado com a sua audiência. A gente vai ficando por aqui, agradecendo ao doutor Alceu, ao coronel Gilmar e especialmente a você. Eu sou o advogado Robson Pinheiro, em conexão com você. Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Então, pessoal, como vocês viram, esse é um tema importante e polêmico. E é exatamente por isso que nós gostaríamos de ouvir o que o colega pensa. Se você é advogada ou advogado, mande para o programa uma mensagem a respeito. Pode ser um e-mail, ou um WhatsApp, ou até um vídeo de 30 segundos. E sempre que possível, nós vamos publicar aqui no programa. É isso, pessoal. Até a próxima!